Fala galera, hoje é um dia muito especial, começando o Estratégias Podcast, dia de estreia do nosso podcast. Passando um pouquinho do que vai acontecer aqui nessa jornada, a gente vai falar de digital commerce, passando por lojistas, profissionais, de uma maneira mais leve, mais descontraída, sem muito papo na língua, para que fique de fácil entendimento para todos os níveis de conhecimento do e-commerce. Bom, hoje no nosso programa de estreia, eu estou com uma pessoa muito especial aqui, mas antes eu vou apresentar os nossos patrocinadores, que é quem me ajuda a fazer isso aqui acontecer, né? Então, eu estou aqui com a Valo EMAP, com o Empório João André e a Sacra Insight. Galera, hoje eu estou aqui com Cleide Alves e, cara, é muita história, uma pessoa sensacional, e eu vou deixar que ela mesma se apresente para vocês. Tudo bem, Lucas? Tudo bom? Sucesso, cara. Eu Obrigado. tenho certeza que vai ser o começo de um ciclo muito vitorioso para você. Um sonho. Porque quando alguém se compromete a fazer algo para contribuir com as outras pessoas, tenha certeza. Isso é reconhecido e isso volta em dobro para você. Muito obrigada pelo convite. Estou muito Maravilha. feliz. Quando você falou que é muita história, isso me remete a quase meio século de vida. Cara, é muita história para contar, hein? No próximo domingo eu vou completar 4.8 e diga-se de passagem que eu estou na minha melhor Verdade. fase. Então, muito obrigada, é uma honra. Bem, eu sou a Cleide, eu sou vendedora, eu sou treinadora de equipe de alta performance, eu sou escritora, eu sou autora do método Obstinação Poderosa e há mais de 25 anos de experiência na linha de frente de vendas, como vendedora ou como liderança de equipes de vendas. E eu costumo falar que é lendo a mente humana e transformando um desejo ou uma necessidade em uma solução, porque vendas é isso, né? Eu venho de uma família muito humilde, pais com uma expectativa de vida baixa, de pouco letramento. Eu me lembro que eu tinha 6 anos e eu contribuí para tirar minha mãe da escuridão, que é analfabetismo, então eu ajudei ela a aprender a assinar o nome, a escrever a numeração de 1 até 10, e com certeza esse é uma das minhas maiores conquistas até hoje, sem sombra de dúvidas. Era um vilarejo muito pequeno e a gente não tinha água encanada, muito menos energia elétrica. E algo acontecia nessa época que até hoje eu estou intrigada, de repente você consegue me entender, me ajuda a entender esse fenômeno. Não sei se você sabe, mas a minha casa era aquela casa de chão batido. Uhum. Então eu e meu irmão buscávamos argila no rio para barrear o chão. Cara, aquele ditado, nós é pobre, mas nós é limpinho, eu tô falando errado de propósito, porque é um ditado popular. Sim, sim. Ele nunca fez tanto sentido. A nossa casa brilhava, o chão era branco. E aí eu me lembro que a gente brincava era na terra e tudo. Não sei se você sabe o que que é lobeira. Eu sempre Não. gostei de brinquedo de menino. Lobeira é um fruto redondo, assim, verde grande, que dá no cerrado. Uhum. Então, aquela brincadeira de vocês, meninos, o trole. A gente fazia um trole, um pedaço de tábua com essas lobeiras, eram as rodas, e a gente descia tipo uma ladeira que tinha no meio da terra. E E aquilo seja o era que Deus quiser. maravilhoso, sim. E aliado ao trole, a minha brincadeira de menina era as espigas de milho, que eram as minhas bonecas. E eu fiquei emocionada e muito feliz quando eu revivo essas memórias, porque eu tive uma infância muito feliz. Eu costumo brincar que eu sou herdeira daquilo que o dinheiro não compra. Era Sim. uma casa muito simples, mas era com muito valor e isso é a minha base até hoje. Então, se hoje eu me considero uma pessoa próspera, uma pessoa que tenha algo a contribuir, a compartilhar, é porque esses valores foram muito firmes. E isso é maravilhoso. Então, passei por muitos desafios e eu aprendi a primeira lição. Eu já vendia naquela época. Esse sempre foi o meu movimento, a Uhum. venda. Eu aprendi, e essa frase não é minha, ela está no livro de um autor chamado Luiz Antônio Duarte. Vou confirmar. Acho que eu estou errando o nome dele, mas eu vou confirmar para você daqui a pouco, e a gente coloca depois. A frase dele é a seguinte: quem não é visto não é lembrado. E eu só completei, muito menos comprado. E isso vale para produto, para serviço e principalmente para pessoas. Uhum. Quando eu entendi isso e aliado a me autoconhecer, né? Nós vamos falar muito aqui sobre inteligência emocional e o autoconhecimento é a premissa de qualquer coisa. Primeiro eu me conheço, eu me reconheço, para depois eu entender o outro, né? Começar a compreender. E aí, quando eu entendi isso, que eu precisava entender quais eram os meus pilares principais da minha essência, que me faziam acessar essas pessoas que compravam. Porque quando a gente fala comprar, quando a gente fala vender, todo mundo entende que é uma relação de negócios. Cara, e até é, mas relacionamento vende, relacionamento Exato. converte. Então eu entendi isso muito cedo e comecei a utilizar a meu favor.
Ah, se eu tivesse sabido disso bem antes, os desafios teriam sido muito menores, mas tudo valeu a pena até aqui. E aí, a partir disso, com quase meio século de vida, depois de passar por tanta experiência, eu resolvi compilar todas essas minhas experiências em um método único chamado Obstinação Poderosa, que eu vou compartilhar num livro que vai ser lançado meados de outubro, que é o Método Essencial, pela editora BC de São Paulo. E lá eu Maravilha. falo desse método. Mas já para adiantar, vou deixar 2 segredinhos dele para você e para quem estiver conosco, pode ser? Pode, lógico. O primeiro segredo é que vendas é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Você sabia disso, Lucas? Sabia não. Pois é. E o segundo segredinho, vamos ver se você adivinha ou se você sabe. Qual é o produto mais vendido do mundo? Você tem ideia? Conexão? Tem mais? Também é. Não sei. O produto mais vendido do mundo é aquele que é oferecido. Pô, Boa, né? boa, E eu boa. compartilho mais sobre isso no meu método, né, no meu livro. O objetivo é para ajudar a contribuir as pessoas. E sigo nessa linha. Se hoje você perguntar quem que é a Cleide, é uma pessoa que vive muito, que busca, se desenvolve muito e principalmente que compartilha muito. Eu tenho prazer realmente em compartilhar, em contribuir com a pessoa, independente se ela vai fazer por mim ou não. A prosperidade, ela premia quem está em movimento. Uhum. Então, se eu estou movimentando, se eu estou contribuindo, com certeza, eu estou acessando as pessoas que também vão contribuir comigo ou com outra pessoa. E essa é a verdadeira prosperidade, você fazer sem esperar. Maravilha. Apresentação rápida? Já foi o podcast Rapidinha. inteiro? Não, bom demais. Se tem história, tem que contar. Não dê Cleide, corda, hein? É justamente esse assunto que a gente vai falar hoje no podcast, inteligência emocional, resiliência, Uhum, numa era de performance e resultado imediato. perfeito. E eu, sinceramente, vejo muita dificuldade em várias lideranças e como líder, e como pessoa, como ser humano que nós somos, eu também tenho essa dificuldade, às vezes, de distinguir se, putz, eu tô praticando a inteligência emocional, a resiliência ou não. E eu acho que isso é muito importante, principalmente para as vendas. Tanto no off, Perfeito. quanto no on, no omnichannel, Perfeito. de qualquer forma. Porque, na verdade, a gente nasce se vendendo. A Perfeito. gente tem que se vender diariamente. Então, se eu vou para uma entrevista, eu tô vendendo. Aqui nós estamos nos vendendo, né? Exatamente. Eu É o tempo todo. tô vendendo o que eu sou, o que eu faço, o meu tempo, Uhum. enfim. Então, eu queria entender contigo melhor em que ponto você me conheceu, inclusive numa fase bem difícil, Emocionalmente falando? emocionalmente falando, onde eu tive que ter muita resiliência, eu precisei me recuperar muito Uhum. rápido para estarmos aqui, A inclusive. prosperidade premia quem está em movimento. Exato, Você acabou de exato. confirmar. Boa. Cara, e em tanto tempo de carreira, e pelo que você acompanha da juventude, principalmente no mercado de trabalho, qual é a dificuldade de aplicar a inteligência emocional e essa resiliência para as vendas no dia a dia do Sim. trabalho? É um assunto complexo e é um assunto que é crucial para a nossa vida, independente se é na relação marido e mulher, filhos, na sua comunidade, na sua relação de trabalho, porque ela interfere no seu ecossistema por completo, né? Eu nem sempre tive esse equilíbrio emocional que eu tenho hoje, porque eu falo que vem de um aprendizado, de um crescimento, de uma maturação das suas emoções, de você compreender o que dispara algum gatilho em você, para o bem ou não. E principalmente agora, depois da pandemia, a vida não voltou ao normal. Ela voltou, mas diferente, né? As pessoas estão doentes. Isso aí é fato, independente da idade. Eu costumo falar que o mundo digital hoje é humanamente impossível você viver sem estar no digital. É uma necessidade. Muitas pessoas trabalham com isso. O que tem desencadeado uma doença, principalmente emocional, em muitas pessoas, Lucas, é o exagero. Hoje, por exemplo, muitas pessoas não têm um momento sozinho, aquele momento do descanso. E aí eu vou te dar um exemplo muito básico, que eu até trabalhei hoje numa palestra. Se a gente sair daqui do estúdio agora e observar uma construção, até um tempo atrás você via, durante o horário de almoço, aqueles funcionários, aqueles operários, eles estavam sentados numa rodinha, contando uma piada Sim. ou então dormindo.
Concorda comigo? Sim, sim. Era o momento de descanso, era o momento deles, onde eu estou desligando a minha mente do meu ofício e do meu trabalho. Hoje, quando a gente passa, o que que a gente vê? Tá no celular. Tá no celular. Se você chega em uma empresa hoje que tem onde as pessoas almoçam lá, você pode ir no restaurante que o que você vai ver as pessoas. Ontem mesmo eu estava num restaurante com meu filho e a gente estava esperando o prato, conversando, e eu presto muita atenção nas Uhum. pessoas. E aí tinha 3 mesas, coincidentemente, chegou 3 mesas próximo à nossa que tinha criança. Uma das mesas chegou um casal com um menino de uns 9 anos, mais ou menos. A primeira coisa que se foi feita, a hora que ele sentou, ele pegou o celular e ele começou a mexer. E detalhe, não é dessa distância, é colado no olho. Você já prestou Colado. atenção? Colado. Então, além de estar tendo uma poluição mental, a visão dele também vai ser prejudicada. Isso é fato. Numa outra mesa, era um bebê de 2 ou 3 anos. O casal, cada um no seu celular, e o bebê também com um joguinho, vendo um desenho, alguma coisa ali o tempo inteiro. Durante mais de 1 hora, eles ficaram ali daquele jeito. O outro casal também com uma menina e mexendo no celular. As pessoas não descansam mais, você não desliga mais. E aí, sabe o que parece? Que você está trabalhando o tempo inteiro. Uhum. Então, é um cansaço extremo, é um desequilíbrio imenso. Por exemplo, a OMS fez um estudo em outubro de 2023 que ela apurou que até outubro de 2023, 470 milhões de pessoas já sofreram, já passaram por alguma questão mental. Cara, a nossa mente, ela processa aquilo que a gente sente. Então, são as nossas emoções. Como é que eu lido com isso? Como é que eu trato Uhum. disso? Eu preciso primeiro me conhecer, aí parte o autoconhecimento. Eu preciso saber lidar com aquilo que me incomoda, que tira do meu conforto. Você falou de líder. O líder hoje, ele tem um papel cada vez mais difícil, porque são muitas gerações. Você pega uma equipe de vendas hoje que tem 20 vendedores, você tem pessoas de todas as gerações. Aquele valor importante para uma geração de 40 anos, ela não é para um 19, para um de 20 da geração Z. Ele precisa muito mais de reconhecimento. Eu brinco que eles são daquela idade, como se fossem as crianças, da idade dos porquês. Ele até faz o que o líder define para ele, o que o líder orienta, mas ele precisa entender o porquê. Ele Uhum. precisa saber o que, que motiva aquela ação Sim, sim, dele. exato. Então, o líder ele precisa estar em constante desenvolvimento. E entender, cara, principalmente uma coisa que eu vejo muito de forma errada, é o líder achar que ele é o dono da verdade, que só existe uma visão. Esquece, não existe. Eu e você vamos olhar para essa mesma caneca aqui e cada um vai ver uma coisa. E tá tudo bem. Cara, eu sempre São as falo. diferenças que se completam, que se Exato. complementam, Eu né? sempre falo o seguinte: a- as pessoas que vão direcionar melhor o caminho que tua empresa tem que seguir, entre aspas, o chão de fábrica, que é quem tá na Perfeito. linha de frente, Sim. quem entende o que tá Uhum. acontecendo no negócio, e principalmente o teu cliente. Eu já falei isso em outros podcasts. Cara, se a pessoa reclamou de alguma coisa, se ela apontou, Agradeça se ela reclamar, porque muitos nem agradeça. voltam para reclamar. Ele vai embora e não Exatamente. volta mais. Ele Exatamente. vai procurar outra empresa, Ou então né? o cara vai direto na rede social, hoje Reclama. direto no Sim, LinkedIn. Eu sim. mesmo faço isso, tanto como cliente ou Uhum. parceria. Cara, não tá legal, ninguém me respondeu. Eu vou lá É. e E falo. aí você é ouvido na hora. Por quê? Porque Exatamente. impacta mais pessoas. Só que essas empresas, Lucas, muitas não sobrevivem, não continuam. E aí eu ouvi esses dias o absurdo de um empresário, que ele fez uma pesquisa lá, se não me engano, ele estava com 500 reclamações. E aí, quando a gente foi, é um cliente que eu presto uma consultoria. E aí, quando a gente foi falar com ele, ele falou: tá, mas olha o meu número de vendas. Cara, ok. Mas imagine para quantas pessoas esses 500 clientes que você perdeu, eles não voltam mais. Exatamente. Para quantos eles estão falando mal? E aí tem uma pesquisa que mostra também. Quando eu sou mal atendido, eu compartilho com no mínimo 11 pessoas. Quando eu sou bem atendida, apenas com 3. Você sabe por que que a gente compartilha com tantas pessoas quando é ruim? Não. Porque ela gera uma emoção negativa na gente. Ah, sim, Quando sim, sim. você é mal atendido, nós estamos falando de emoção. Uhum. Quando você é mal atendido, você fica com raiva. Você fala, puxa, Você mas precisa compartilhar com você alguém, né? precisa compartilhar com alguém. Mas é Aí aquilo interessante te isso. marca. É real Porque isso. dificilmente a gente compartilha as coisas boas. Mas sabe Já por parou quê? pra pensar nisso Quando também? você chega em uma loja que você é bem atendido, um atendimento normal, vamos dizer, um Uhum. atendimento padrão, ela não despertou nenhuma emoção. Sabe o que que você sente? Ela não fez mais do que obrigação. Ela está aqui para me atender. Uhum. Por isso que eu sempre falo do atendimento exclusivo. E quando eu falo de exclusivo, é dos vendedores começar a entender o comportamento humano.
Cara, aquele negócio de empatia, trate o outro como você gostaria de ser tratado, esquece. O seu cliente, cada cliente tem um perfil, trate o cliente como ele quer ser tratado. Dependendo do perfil, eu particularmente, são 4 principais, tipos de perfis, né, eu sou dominante. Dominante é Uhum. aquele que é decidido, que é mais rápido e tal. Então eu, até pelo fato de ser vendedor, eu não chego numa loja só para olhar. Quando eu vou procurar alguma coisa, é porque eu vou comprar. Quando eu sou bem atendida, eu entendo que eu investi o meu dinheiro. Quando eu não sou bem atendida, eu não gasto dinheiro. Eu vou embora. Às vezes eu até abordo e falo: eu acho que você está precisando de mim, deixa eu te ajudar a Às treinar a vezes sua você quer equipe. muito o produto, Aí mas eu o eu atendimento não faz com que você compro. desista, E né? aí existe também a média das vendas. Você já ouviu falar? Não. Deixa eu te contar. Um estudo das médias das vendas diz o seguinte: vamos pegar um exemplo básico de 10 clientes Uhum. que vai entrar no seu negócio, seja pelo WhatsApp, seja on ou offline, tanto faz. Ele chegou na sua empresa, independente da forma. 20%, ou seja, 2 deles não vão para comprar. Sabe aquele famoso vou dar uma olhadinha? Ele não vai. Você pode estender um tapete vermelho virtual para ele, que eu falo isso do atendimento exclusivo, é isso. Você atender um tapete vermelho, a gente pode falar mais sobre isso, para o cliente que ele não vai te comprar. 20%, 2 clientes. Mais 2 vão comprar independente do seu atendimento. Você atendendo bem ou mal, ele foi lá para isso, ele vai comprar. Olha o que eu acabei de falar. Mas isso aí depende do perfil do cliente. Eu não Uhum. compro. E 60%, ou seja, 6%, 6 clientes dos 10, eles vão comprar dependendo do seu atendimento. O Obviamente. que é o mínimo que um cliente espera? Cara, ser chamado pelo nome. O nome da gente é a música mais bonita que existe. Cara, Não tem nada que a gente goste mais exato. de ouvir do que o nosso nome. E aí, quando as pessoas começam a entender que quando você chama, não é coisa mirabolante, não é tudo possível. Quando você chama pelo nome, quando você dá um sorriso genuíno, quando você entende do seu produto, que ao invés de característica, que você mostre o valor daquele produto, quando você cria uma conexão, que é isso aqui, nós estamos em sintonia. Uhum. Quando a gente percebe, eu sempre falo para os vendedores, se coloca no lugar do seu cliente. Me lembra a sua última experiência de compra. Como que foi? Você vai entender, é o que a gente espera. Então, trate o seu cliente como ele quer ser tratado, não como você gostaria. Quando você falou inicialmente aí que o cliente fala mal, tem uma máxima também que fala que o cliente sempre tem razão. Cara, na verdade, eu nem acho que ele sempre tem razão, ele é a única razão. Sim. Porque se não existe cliente, não existe empresa. Como é que faz? Eu tive uma experiência esses dias. Tô em negociação num projeto para São Paulo. E aí eu falei pro dono, né? Eu vou fazer alguns testes aqui no WhatsApp, atendimento. Fiz o teste, eu fui bem atendido, só que depois eu voltei à conversa e eu senti falta justamente disso. Em nenhum momento ela me perguntou o Seu nome nome. e, ainda que esteja escrito, em nenhum Hum, momento ela se interessou em falar: acabou. Lucas, olha, eu não consigo te atender nesse prazo, enfim, Aham. etc. Isso, cara, Faz toda a faz diferença. toda a diferença, Toda a porque diferença. por mais das vezes que você não queira comprar o produto, aí, qual o seu nome? Lucas. Tá bom. Que produto você está procurando? Ah, só tô dando uma olhadinha. Tá bom. Ok, mas Isso eu tô tanto, aqui. tanto no off quanto no Sim, digital, que é ali o atendimento via WhatsApp, sim. geralmente. Ou por telefone. Tá bom. Então, posso te mostrar os benefícios desse produto e tal, algumas É combinações, isso. se for moda, por exemplo. Isso faz E falta tem e o outro cliente detalhe sente. importante. Posso compartilhar com você uma outra técnica? Deve. 93% das nossas decisões tomadas diariamente, elas são tomadas de forma inconsciente, Uhum. certo? Você acorda cedo, você vai escovar o dente, você não se prepara para escovar o dente, você só levanta e vai escovar o dente, né? Você tá indo do trabalho para casa, normalmente é o mesmo caminho que a gente faz. Uhum. Você não vê se tem uma folha caída, se uma árvore floriu, se tá uma construção nova, porque inconsciente, você faz no Você automático. sai do estado de alerta, Você né? sai do estado de alerta. Exatamente. 55% dessas decisões, Lucas, acredite, nós tomamos não é pelo que sai da nossa boca. Numa caso de uma compra, por exemplo, você não compra pelo que o vendedor te fala, você compra pelo comportamento. Uhum. E aí você falou, eu vou mostrar os benefícios. O cliente te mostra pelo corpo dele, a linguagem dele, o que ele quer. Por exemplo, se eu chego vestida dessa maneira numa loja, se a menina olhar, a vendedora olhar para mim, ela vai ter uma ideia como eu me comporto, como eu me visto, Uhum. concorda? Sim. Enquanto eu tô dando uma olhadinha, o que que ela pode fazer? Cleide, eu estou vendo que você tá com blazer azul. Tem essa blusa aqui que fica muito bem. Dá uma olhada. Já traz algo similar, né? Entendeu? Você já quebra aquilo, a Uhum. pessoa não fica perdida dentro da loja. E pode ser que eu nem vi aquela blusa. Aí você fala, olha, tem essa calça também. Você quer experimentar?
Cara, o provador de uma loja é, 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 é é tudo que uma vendedora Uhum. precisa para ela vender. E aí a gente ainda corre o risco. Eu tô falando no caso de roupa, de sapato, mas pode ser de Sim, qualquer sim. produto. Olha o corredor da Americanas, por exemplo. O que que a gente compra? Você vai pensando que você vai comprar o que tá naquele corredor? Obviamente que Por não. que que você compra? Porque tá Tá à produto mais vista. vendido do mundo, qual que Tá... é? Tá te oferecendo na sua Uhum. cara, tá exposto na sua cara. E aí o cliente tá lá na loja de roupa, por exemplo, que eu comecei o exemplo. O provador é o momento que você não leva só aquela blusa que ela pediu. Você vai levar uma bermuda, você vai levar uma calça, você vai levar um blazer, um colete, você vai levar um acessório, uma bolsa, um cinto. Com isso, você agrega valor na sua venda. Mulher compra, cliente compra pelas emoções e justifica pela razão. Ah, eu preciso de um telefone novo. Pra quê? Porque eu preciso tirar foto nova. Você nunca mais tirou uma foto, mas você justificou por que que você comprou. Sapato. Normalmente eu tenho 30 sapatos. Por que que você precisa de 30? Você só tem 2 pés. Ah, não, mas eu preciso ter, porque em determinado momento esse aqui não serve, eu preciso desse. Entende? A gente compra pelas emoções, de novo as emoções. A gente compra pelas emoções e justifica pelas razões. Basicamente é isso. Quando o vendedor entende, e eu aprendi isso muito cedo, eu entendi isso muito cedo. Quando eu te falei lá na minha apresentação que quando eu entendi quais eram os meus pilares da minha essência, o que facilitava o meu acesso às pessoas, uma das coisas foi que o meu jeito informal, ele quebra gelo, então isso me aproxima um pouco, Uhum. tanto que parece que eu sou íntima, né? Meu sentimento com você é esse, A que a gente se gente deu é bem pra cacete. o santo bateu. É porque eu sou cara de pau. Cuidado, cuidado. Eu sou corajosa. E essa questão de ser informal, ser acessível e Uhum. segunda é da minha energia. Tem algo melhor do que você ficar perto de uma pessoa que tem energia boa? Pô, é bom demais, E cara. aí, você precisa utilizar isso a seu favor. Eu comecei a Sim. entender isso e perceber que os clientes gostavam de mim. Então, quantas vezes, cara, eu trabalhei durante 10 anos, uma década no Grupo Martins, que é o maior atacado da América Latina. E lá eu não comecei por cima, degrau por degrau. Eu entrei como televendedora, depois, se der tempo, eu te conto a história, ou num outro momento. Como televendedora, depois eu fui monitora interna do Televendas, depois eu passei por um processo de liderança que eu falo que existe uma Cleide profissional antes do Martins e uma Uhum. depois do É uma Martins. escola, né? Uma escola maravilhosa. Eu tenho grandes amigos de lá, tem pessoas que eu tenho uma admiração imensa e uma gratidão, e eu faço questão de honrar a empresa por onde eu passo. Uhum. Lá eu me desenvolvi, cresci e atendia supermercados, lojas pequenas, lojas grandes, o varejo, Área né? O varejo comercial, né? alimentar, área comercial. Porrada toda hora. Porrada o tempo inteiro. Você chega num supermercado de 2 check-out, 2 caixas, para tirar um pedido de R$ 300 disputado por 15, 16 atacados e distribuidores. Nós estamos em Uberlândia, é o berço da logística, do atacado, do varejo, da distribuição alimentar, né? Então você chegava e aí eu usava isso a meu favor. Então, às vezes, o cliente estava descarregando um caminhão. Quantas vezes eu já ajudei a descarregar caminhão? Eu já descarregar caixa. Sou fulano, ó, o extrato do senhor aqui que nós vendemos para o senhor já acabou. Será que lá no depósito tem? Vou ajudar o senhor para pegar. Porque quando eu fazia isso, o que, que eu estava mostrando para ele? Que eu estava interessada e se Uhum. não tivesse, eu já fazia o pedido. Sim, sim. Entende? Isso é interesse para o cliente. Mas isso precisa ser de verdade. Porque a gente sabe quando alguém está fazendo de verdade e quando alguém está querendo só um pedido. Sim. E aí, nesse momento, não é relacionamento sério. E eu costumo falar que, independente se é a primeira, a 10ª, a 100ª vez que você atende um cliente, você precisa ter um relacionamento sério com ele. E aí existe algo que eu também sempre falo muito: não existe um CNPJ forte com CPF fraco. O primeiro crachá que um vendedor usa é o dele, é a minha credibilidade, é o meu nome. Independente se eu estou usando um crachá do Martins, se eu estou usando um crachá da JBS, que depois eu passei pela divisão da Flora, que é o maior grupo privado do Brasil. Eu prestei serviço lá pela HP. Lá Ah, que legal. na matriz, na Anhanguera, lá em São Paulo. Não, agora, não, a divisão da Flora do DDF, por exemplo, que é a divisão que eu trabalhei, não, é na, não sei te falar agora, mas Eu não é sei que não. tem uma fábrica ali na Anhanguera também. No mesmo terreno da matriz da Não, mas esse JBS. já era dentro da cidade mesmo. Eu Eu, eu gosto vou, muito eu vou da. lembrar, depois eu te falo. Aquele Francis, né? Que é Isso, o da Flora. sabonete Francis, tem o Francis Suave, tem o Francis Hidrata. Eu costumo falar que eu tenho a sorte, cara. Por isso que eu te falo que eu sou uma pessoa muito abençoada. E eu não tô falando de religião, eu Sim, tô sim. falando daquilo que eu acredito. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas. E em todas que eu passei até hoje, eu tô citando aqui o Martins e a Flora, porque foram as duas empresas Uhum. ápice da minha trajetória em dimensão. Mas todas que eu passei foi uma construção para eu conseguir chegar nelas e chegar Uhum. bem e conseguir expandir mesmo a minha visão, a minha execução, e isso faz todo sentido, né?
Mas são 2 grupos que hoje, como eu fiz parte, eu entendo por que que eles são gigantes, porque se preocupa com as pessoas que trabalham, porque tem programa de incentivo, porque se remunera bem, são empresas justas. Então, eu dou muito valor a isso. A minha trajetória, hoje eu voltaria em todas as empresas que eu já trabalhei, eu trabalharia de novo. Para você ver como eu sou uma pessoa feliz Olha, com a minha história. Não tem nenhuma para falar assim, você não, trabalhei com pessoas difíceis? Nossa. Mas essas é, pessoas me fizeram ter o controle emocional que eu tenho hoje. Em muitos momentos perdi a mão. Não, eu cara, tenho muito que muitos. aprender ainda em relação a isso. A última que eu passei, eu não voltaria. Não voltaria. E, Talvez nesse momento. aproveitando esse tema, Uhum. não de quem é a culpa, mas onde está o ponto de atenção? Principalmente falando de empresas familiares, que aqui em Uberlândia tem muita. Ah, no país todo. É, o ponto de atenção tá no dono, tá na diretoria, se não é da família. é, Porque o que eu vejo, tanto no off quanto no digital, Uhum. fica claro até via WhatsApp, um atendimento digital de um e-commerce, quando você está sendo mal atendido, quando o cara tá de saco cheio, quando o cara já não quer mais estar ali, Sim. entende? Inclusive, esse teste que eu fiz, eu já sabia que a pessoa não quer mais estar ali, Você está mas falando isso o é funcionário que te perceptível. atendeu. Isso. Mas isso é perceptível. Sim. Obviamente, você percebe pelo tom, pelas palavras utilizadas ali Sim. na troca de mensagem. Eu falo que não existe culpa, existe responsabilidade, né? E aí, quando a gente entende isso, fica mais fácil a compreensão. É um conjunto de fatores. Por exemplo, tem muita gente que ainda não sabe o que que gosta de fazer, então está descobrindo. Pode ser que entra lá buscando uma oportunidade, porque tem o acúmulo de boleto, precisa pagar a Uhum. conta, todo mundo tem Normal. compromisso, ou seja, uma faculdade, alguma coisa, e faz parte da nossa vida. Ele começa com uma expectativa e ele ainda não decidiu o que que ele quer, que ele não fez bem, ele está insatisfeito. Uhum. E aí, como ele ainda não tem o equilíbrio emocional, ele não consegue conter as emoções e ele acaba mostrando para o cliente que ele não está feliz, que ele não está satisfeito. Uma das possibilidades. Outra possibilidade é dele não ter sido treinado e nem orientado, aí entra a liderança. Ponto de atenção principal, de às vezes do processo seletivo não ter ficado claro quais eram as condições, quais eram as expectativas para aquela vaga, o compromisso que a empresa esperava dele. Tem acontecido muito Sim, e eu ultimamente. tenho visto muito isso, o processo seletivo, e aí é onde é um ponto, esse sim é um ponto de atenção para as empresas. Você está abrindo um processo seletivo, deixa claro. Você sabe por quê? Fica muito mais caro você contratar uma pessoa, Uhum. ela trabalhar 1 mês, 2 meses, você perde muito cliente com isso, você perde tempo, ela não vai aprender, ela não vai ficar, porque não é aquilo que foi combinado com ela. E aí, outra dica importante: o que é óbvio precisa ser dito. Aquilo que é óbvio para mim, enquanto líder da empresa, não é óbvio para quem está chegando e prestando um processo seletivo. Deixa claro para ele o que que você precisa, o que que você espera, qual é o compromisso, o que que pode acontecer daqui 2, 3 meses, daqui 1 ano, daqui 2, porque a gente entra com a projeção de carreira, porque tem Exato. muita gente que entra interessada nisso. E a gente tem uma outra condição: o líder não está preparado, ele também não ter sido treinado. Outra coisa que eu falo. Gravei essa semana um vídeo sobre isso. De quantos vendedores, excelentes vendedores, a empresa vai, não olha se ele tem a parte técnica e promove ele a líder. Sabe o que acontece nesse caso? Você perde um excelente vendedor e você perde a equipe. Porque ele não tem a parte técnica para liderar. Agora, se ele é um excelente vendedor e você treina a parte técnica, ninguém segura esse cara. Entende? Foi o que aconteceu comigo. Eu tive essa oportunidade de aprender. Quando você une essas duas coisas, porque venda, o que que é venda? O que que é atendimento? É um tripé. É a fome, é a ambição, o seu desejo de fazer, de vender, de realizar. É a técnica, porque ela Uhum. sozinha também não vira nada, ela não fica genuína. E é também você saber lidar com as suas emoções, com as frustrações. Nós tomamos não o dia inteiro. Então você imagine, hoje 85% dos brasileiros, tem uma pesquisa que mostra 85% dos brasileiros já tiveram experiência de uma compra no online. Independente se é WhatsApp, por onde for, no e-commerce e tal, direto, né? Ele já comprou, ele já teve essa experiência. E a ferramenta mais utilizada é o WhatsApp, a Uhum. nível de mundo.
Por quê? Porque no WhatsApp o cliente não tem um compromisso de me responder na hora. Então, muitas vezes a gente fala assim pro vendedor, Cleima, o vendedor me atendeu mal. Cara, você tem noção quantos não, quantas conversas perdidas teve no dia? Ah, tudo bem, mas ele tá lá para isso. Tá, mas ele foi orientado para isso? Ele foi treinado para isso? Ele foi avisado para isso? Ele foi orientado de como ele deve reagir com cada um? Ele entende que no momento que ele está atendendo você, você é o único, é o mais importante, a única possibilidade que ele tem de fechar uma venda? Aí é onde eu entro, quer treinar essas pessoas, Sim. quer contribuir para que tenha uma equipe de vendas mais, com uma performance maior. Nós estamos também nessa vida louca do digital, colocando uma carga, uma pressão de que tem que produzir, tem que ser de alta performance Pra muito ontem, grande, né? tudo bem. Mas se você, cara, não entender de pessoas, os comportamentos, para você agir de acordo como cada um quer e exige ser atendido, se você não treinar a sua equipe, se você, enquanto dono, empresário, líder, se você também não se desenvolver e não se preparar, o turnover da sua empresa é muito grande. E você pode observar. Quando o turnover de uma empresa é grande, as vendas, muito difícil ela prosperar. Mas Porque está sempre recomeçando, é, sempre é recomeçando. engraçado que o turnover virou uma coisa quase que normal, até Banal. por conta dessa nova geração que quer fazer o que quer, a hora que quer o home Então, office. eu não concordo muito com E isso. Você me permite é discordar de você? lógico, deve. Você já percebeu que eu gosto de gente, né? Então, por mais que tenha, é a minoria que não quer. É porque as empresas precisam entender o Quem que... quer, as empresas não querem? Oi? Quem quer, as empresas não estão querendo. É outra coisa também. Nunca se teve tantas vagas em aberto e tanta gente procurando emprego. Cara, e por que não chega num ponto? Aí eu vou te falar, o processo seletivo é igual para todos, a entrevista é igual para todos, muitos ainda são arcaicos, e aí é o que a gente está falando da diferença das gerações. A minha geração, por exemplo, de quase 50, nós somos... Eu quero criar raiz. Daquela época que eu quero trabalhar numa empresa, eu já fui, né, menos convencional. Mas eu quero trabalhar na empresa e eu vou passar boa parte da minha vida aqui. Eu quero a É o Martins aqui em segurança. Uberlândia, né? E várias outras empresas, né? Lá eu dou razão porque é uma empresa maravilhosa mesmo. Cleide, por que você saiu? Por causa do meu desejo de contribuir com mais pessoas e não Uhum. só com a minha equipe. Sim, sim. Foi nesse sentido e questões de viajar menos, algo assim. Nada. Tanto que agora eu acabei de participar da CIPAT do Martins, falando exatamente sobre saúde mental. Cara, eu entrei como televendedora, depois eu fui para uma função gerencial, eu saí, eles me convidaram para palestrar. Se eu venci na vida, foi agora. Então é muito nesse O bom sentido. filho a casa O bom torna. filho a casa torna, exatamente. Mas é a questão de você entender o que é importante para aquelas pessoas. Uhum. Lucas, eu já tive a oportunidade de contratar meninos de 18, 19 anos que não sabia nada de venda. Cara, porque a técnica você ensina. Agora, a ambição e o cuidar de lidar com a frustração é um pouco mais difícil. Quando você percebe o que aquela pessoa quer, o que é importante para ela. Eu já cheguei várias vezes a fazer conta com meus vendedores. Beleza, você precisa comprar uma moto, então vamos ver quanto que você precisa vender a mais por mês, quanto você precisa economizar mais por mês. E chegar no final do mês e falar, cadê seu extrato, bichão? Vem cá, deixa eu ver se você tá economizando mesmo. Você não falou o que quer? Porque adulto faz o que precisa ser Uhum. feito, criança dá Sim, birra. sim. Adulto não, adulto fala, bom, então tem que parar de tomar. Você quer 2 Heineken? Toma uma, então toma outra cerveja. Só até você conseguir o seu objetivo é prioridade. Não se pode ter tudo. E aí você pega muito menino de 18, 19 anos, não é todo mundo que não quer trabalhar, que não quer responsabilidade. Muitos querem, mas o que a gente precisa é conseguir unir a vaga com essa pessoa. Eu acho que o que tá faltando é alinhamento de expectativa. Perfeito, foi a primeira coisa que eu falei, clareza. Clareza, porque as empresas hoje querem. Tem muita gente no mercado, muito estudante aí. Tem muita gente boa. Muita gente boa, mas as empresas elas estão querendo coisas absurdas de gente que nem entrou no mercado. Sim. Nem É entrou isso no aí. mercado. E a gente ainda esbarra no outro fator, se você me permite, é que muitas não querem pagar o valor, né? Exato, eu ia falar isso aí, né? Bateu sua carteira, desculpa, pode seguir, pode seguir. Cara, Eu posso não tomar mais um cafezinho, deve. Lucas? Cara, não paga. Não querem pagar. Querem colocar preço no teu Seu teu trabalho. Ah, Quando não entendem exatamente o que você faz. sim. Eu acho que falta muito alinhamento de expectativa em relação a cargos e salários, a tarefas, atividades exercidas. Alinhamento de expectativa em relação à projeção, porque tem muito dono de negócio, principalmente no digital,
que o investimento hoje já não é baixo. Sim, Isso foi há 10 anos atrás. concordo. Então, o cara talvez também não tenha a inteligência emocional de parar, fazer a conta e E pensar, entender que o dígito é uma outra empresa. é uma outra empresa, uma outra unidade de Uma outra negócio. unidade de negócio, perfeito. Uma outra unidade de negócio. Ele precisa investir. Não pode misturar as caixinhas. E é interessante, posso? Deve. Você pode tudo. Cuidado, isso é perigoso. Eu fui atender uma cliente esses dias e ela me falando, você tem alguém para me indicar do e-commerce, tal, 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 tal. E ela falou assim para mim, mas a primeira coisa que eu preciso entender é a partir de quando que eu vou ter lucro. Eu falei, você tem a loja tem quantos anos? Aí ela me falou, tem 15 anos. Eu falei, com quanto tempo ela começou a dar lucro? Acha que é colocar o produto lá e vender. Outra coisa que eu sempre falo, na sua loja você tem 10 mil produtos que você vende. No e-commerce não é assim. Exato. Nem sempre o produto mais vendido na sua loja física vai ser aquele que vai ser vendido no e-commerce. É teste. Você precisa testar. Então eu falei para ela, você entrar com essa mentalidade de que amanhã ou depois ou no próximo mês você vai ter lucro, cara, você vai ter muito problema. Você tem frete, concorda? Tem regiões do Brasil que é até difícil você entregar. E olha que Uberlândia está bem localizado, logisticamente falando, Sim, né? sim. Mas você tem essas dificuldades, você tem as reclamações no site. Ela falou para mim, mas eu preciso ter alguém para atender no e-commerce? Lógico. E deixa eu te falar, Vai ser eu a tenho cara do teu certeza, site, digamos mas eu assim. tenho certeza que isso é a dúvida de muitos empresários, não é de uma pessoa só. Olha aí Sim. o que o óbvio precisa ser dito. Cara, o Concorda? atendimento para mim é uma das áreas mais importantes. Na Porque verdade, viu eu te falando das médias? Sim. 60% decide através do atendimento. E isso independe se é loja física ou se é e-commerce. Aí, aquilo que eu falei para você, na loja física, a vendedora tem a facilidade de ler o cliente, concorda? Sim, sim. A leitura corporal vai mostrar muita coisa. E no e-commerce? É a mensagem que ela vai responder, igual você falou aí, que você fez um teste e que o cara não te atendeu. É, uma coisa que ninguém faz, né? Que é... Cleide, você me mandou uma mensagem no meio do dia. Provavelmente você está trabalhando. Se eu não conseguir te atender na hora, com todas as informações que você precisa, Cleide, qual é o melhor horário para eu te retornar? Perfeito, mas é isso que eu tô falando, as pessoas não conversam mais. Não acontece. Não Isso acontece. Por exemplo, eu, Cleide, do meu perfil, quando alguém me manda, oi, Cleide, bom dia. Eu não vou responder. Cleide, dia bom o quê? dia. Bom dia o quê? Cara, oi, Cleide, bom dia. Aqui é o Lucas. Tudo bem? Tudo bem, cara, mas me fala o que você Exato, precisa. seja Entende? Seja claro, direto, seja direto, claro, é. porque eu vou entender. Aí, uma pessoa, a semana passada mesmo, me chamou de manhã e eu tava o dia todo em treinamento, respondi no final do dia. Eu falei, oi, boa tarde. Não era urgente, eu precisava, era para aquela hora. Eu falei, meu amigo, o telefone também faz ligação. Faz uma ligação, cara. Hoje a galera coloca no WhatsApp, né? Se for urgente, liga, porque... Mas assim, isso não é tão óbvio. lógico. Pra que existe Não, um mas se telefone? fosse- Outra coisa, se eu realmente não fosse fico... urgente, ele ia ligar. Eu não fico o tempo inteiro no WhatsApp. Quando eu tô, cara, se me chamou, eu respondo na hora, porque aquele momento eu tô ali para aquilo. Mas quando você tá, nós estamos aqui, eu tô pegando o telefone para mostrar que a gente tá falando, mas tem um monte de coisa acontecendo. Sim, sim. Então, se é urgente, liga. Dependendo se você olhar, você fala, opa, peraí. Essa pessoa que quase não me liga deve ser importante. Ou então, minha mãe tem vai fazer 82 anos dia 31. Cara, se ela me ligar, possivelmente eu vou atender. Mãe, tá tudo bem? Tá. Então, a senhora me dá um tempinho. Você entende o que eu Sim, tô te sim. falando? É isso, é das pessoas entenderem que a comunicação, ela não é feita só através de uma mensagem bom dia no WhatsApp. Para com isso. Para de perder tempo. Faz o que precisa ser feito. Liga para a eu acho pessoa e que fala. Tanto venda de produto quanto de serviço, as pessoas precisam, antes da venda, tudo que a gente falou aqui, se relacionar. Tem que Viu ter o que eu falei no relação, começo? cara, Relacionamento pelo amor de Deus. vende. Tem que ter Conexão é uma das técnicas. Relacionamento é uma técnica de vendas. É você criar isso com o cliente. É você ser interessante sem ser interesseiro. Boa, é isso. Entende? É isso. E o vendedor que entende isso, deixa eu te contar. Não tem como dar errado, cara. Hoje todo mundo é interesseiro e para depois ser interessante. E aí, fala a verdade, a gente sabe quando uma pessoa está sendo interesseira Sim, com a sim, sim. gente. Pode ser vendendo um perfume, pode ser vendendo qualquer coisa. Outra coisa chata, insuportável é o vendedor insistente. Falei sobre isso também, eu fui comprar um perfume. Te Agora, segue, vai te seguindo na loja. sim, hoje é que dia? Não sei nem que dia que é hoje, é essa semana. Hoje é dia Hoje é quarta, né? quarta, É 14. segunda-feira.
Segunda-feira eu saí e falei, hoje eu vou comprar um perfume. Meu perfume tá acabando, eu quero mudar, eu vou entrar numa loja para me entender. Terminei um treinamento de manhã, já estava no centro, tinha uma loja lá que tinha mais ou menos as fragrâncias que eu queria, eu entrei. A moça já me cumprimentou sem dar nem um sorriso. Ok, tudo bem. Falei, é segunda cedo, ela não tá no bom dia. Olha que horror, né? Acordou Que tarde. eu fui lá para gastar, fui lá para investir um dinheiro no perfume. Cara, perfume é caro, Sim, não é sim, barato. E era um perfume bom que eu queria. E aí eu cheguei e eu já dei a seguinte informação para ela. Bom dia, tudo bem? E ela, tudo bem. Eu falei, eu quero ver um perfume, eu não gosto de fragrância floral. Olha o que eu fiz, já eu tô até vendo. entreguei para ela. Eu falei, eu não gosto de fragrância floral. Para minha surpresa, cara, isso foi real, tá? Isso aconteceu. Ela foi lá, bateu o perfume no No provadorzinho, papelzinho. e me deu floral. É impossível você não gostar desse. É o floral mais vendido da loja. Tá, mas eu não gosto. Não, mas eu tava calma. Eu tava calma. Segunda Cara, cedo, não cara, dá. eu tava descansada. Eu fui e falei pra ela. Eu falei, então, como eu acabei de falar pra você, entendo, gostoso é o mais vendido, mas não é o meu estilo, não é a fragrância que eu gosto. Você pode trazer outro perfume pra mim? O que você acha que ela fez? Trouxe um floral. Trouxe outro floral. Aí eu falei pra ela, obrigada. Muito E é obrigada. o básico, né? Tá, cara, olha aqui a informação que eu dei pra ela. A única coisa que ela tinha que fazer era pegar qualquer perfume que não fosse floral. Você ainda ajudou. Eu entreguei. Aí a oportunidade de venda transforma na oportunidade perdida. Uhum. E aí o que acontece? Eu tô contando aqui pra você, não tô? Por quê? Porque ela me despertou a emoção de quê? Pô, cara, me atende direito, Sim, faz o sim. básico. E muitas vezes é só o básico que precisa ser feito. É Básico o bem arroz com feito, né? O feijão, o arroz com básico feijão. bem feito. Bem temperado. Você atender pelo nome, você dar um sorriso, você escutar o seu cliente, escutar verdadeiramente é uma Uhum. técnica poderosa, é a Sim, sim. escutativa. Você está escutando o que o corpo dele está falando, o que a boca dele está falando, os gestos dele. Isso tudo é técnica de venda, mas você precisa estar lá, você precisa estar presente. Então, você ser um vendedor de alta performance é isso. É você estar ligado, você usar todos os seus sentidos. Cara, eu adoro falar sobre isso, você percebeu, né? Sim. Eu gosto de gente de venda. Eu não sei fazer outra coisa. Ainda estou aprendendo, mas Por isso que eu te gosto. chamei. Obrigada. É você estar presente verdadeiramente naquilo, entende? Sim, Tá, sim. tá ligado, tá conectado com aquilo. E a conexão também vende. Tudo vende. Se você souber usar Aham. a seu favor, sendo interessante e não interesseiro. É fato. Boa. Cleide, passa rápido. Já Queria- acabou? Já Nossa, eu acabou. falei demais, cara. Eu tô até com vergonha. Essa é a ideia. Eu queria muito agradecer a tua presença. Imagina, eu que te agradeço. O primeiro presente. Que isso, eu não trouxe presente pra você. Não, Tô calma. me sentindo mal educada. É Boa! É um É piada óculos. interna, né? Beleza, muito bem. Piada E olha interna, que eu galera. fiz sem óculos, tá vendo? O segundo é um kitzinho aqui em parceria com um dos nossos patrocinadores, o Muitíssimo Empório João André. obrigada. Muito Queria obrigada. aproveitar para agradecer também a Valo EMAP, que é a nossa patrocinadora, a Sacra Insight e o Empório João André. Cleide, muito obrigado pela Eu que tua te agradeço, presença. Lucas. Demais, Obrigada. demais, Precisando, cara, conta comigo, tá? Beleza. Sucesso pra você. Obrigado. Galera, então é isso. Esse foi mais um Estratégias Podcast e espero que vocês tenham gostado. Valeu! Tá joia. Tchau, tchau. Obrigada.